Hoje eu tenho dificuldade para entender o que deu errado na carreira de Henry Cavill. O cara é gente boa, é bonito, carismático, teve grandes papéis tanto em filmes quanto em séries. E o que fez com que Henry Cavill, que vinha nessa carreira meteórica a partir de 2013 com Man of Steel, acabasse perdendo todos esses grandes papéis que ele tinha e sendo humilhado publicamente pela Warner e virando piada num filme da Marvel Studios. O que aconteceu? É o que nós vamos entender no vídeo de hoje. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Heromaníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala. E Henry Cavill, no início dos anos 2000, era um jovem ator emergente que participou de vários filmes ali. Seu primeiro filme em 2001 foi O Laguna, depois O Conde de Monte Cristo, que foi um grande filme ali também, A Captura do Castelo, vários e vários outros filmes. Só que seu primeiro grande papel, no qual ele seria ali um protagonista, foi o Man of Steel. E Henry Cavill tinha uma missão difícil, porque em 2013 ele foi escolhido para dar vida ao novo Superman, depois de um certo fracasso que o filme de 2006, Superman: O Retorno, com o Brandon Routh teve, né? Um filme que não atingiu todo o faturamento que a Warner queria e não teve uma sequência. Inclusive, Henry Cavill fez o teste para interpretar o Superman lá em 2006, mas ele não foi escolhido. Eles escolheram Brandon Routh porque aquele filme ali era para ser conectado com os filmes do Christopher Reeve. E a gente via que o Brandon Routh parecia mais com o Christopher Reeve do que o Henry Cavill, né? Mas como em 2013 a proposta do Zack Snyder era reinventar, criar um outro Superman, um Superman realista, né? E trazer de volta o herói que estava num declínio ali durante todos os anos 2000 de volta para as mídias, eles escolheram Henry Cavill. E era a oportunidade que Henry Cavill tinha de brilhar, né? E apesar do filme ter um roteiro controverso, ter uma proposta controversa que dividiu os fãs da DC naquele momento, pois muitas pessoas gostaram dessa nova versão, mas muitas pessoas também não gostaram, Henry Cavill se destacou. Ele apareceu, ele brilhou como Superman, e isso, além de deixar ele muito mais famoso do que ele era naquela época, abriu muitas oportunidades para ele dentro de Hollywood também. Afinal, Henry Cavill era um ator belice, digamos assim, ele não era tão conhecido, ele só pegava papéis coadjuvantes, um ou outro ali se destacava mais, mas como Superman, ele foi pro topo de Hollywood. E como o filme foi muito promovido ali em cima da imagem dele, já tinha todo um plano para ele aparecer em mais filmes como Superman, e os filmes de super-heróis estavam mais em alta do que nunca naquele momento, Henry Cavill se tornou uma das maiores celebridades do mundo. E por ser um cara muito carismático, comunicativo, que as pessoas gostaram dele, ele realmente ficou muito famoso, certo? E a partir do Man of Steel, ele participou de outros filmes também. Ele participou do Agente da Uncle em 2015, né? Aí logo em 2016 vem o Batman vs Superman, que teve um marketing muito forte em cima. Também foi um filme controverso que dividiu opiniões, mas a maioria das críticas do Batman vs Superman eram em cima do roteiro e da edição, e algumas questionavam ali a atuação do Henry Cavill, mas a maioria das críticas eram em cima da proposta criativa. Mas mesmo com tudo isso, ele acabou ficando ainda mais famoso e ainda mais querido pelos fãs da DC e também por quem gosta de Hollywood. E a partir disso, Henry Cavill começou a aparecer em outros projetos, né? Nós temos ele em Castelo da Areia em 2017, na Netflix também. Em 2017, nós vemos ele também como Superman no filme Liga da Justiça, só que aí é onde começa o declínio da carreira de Henry Cavill. Por quê? Nós vimos que o Superman morre em Batman vs Superman, mas em Liga da Justiça ele volta à vida. E todas as polêmicas que rolaram nos bastidores de Liga da Justiça em 2017 impactaram diretamente a carreira do Henry Cavill. Por quê? A Warner vinha nessa proposta criativa, né, de ser um universo mais sério, mais sombrio, só que isso não estava dando certo, não tanto quanto eles esperavam, né? Porque o Batman vs Superman fez uma bilheteria boa, foi 872 milhões, mas não era o que a Warner queria, né? Então, eles decidiram mudar todo o plano, tiraram o Zack Snyder, colocaram o Joss Whedon, que dirigiu os dois filmes anteriores dos Vingadores, e com isso tiveram que regravar todo o filme. Mas, como o Henry Cavill tinha ficado muito famoso, ele foi contratado para ser o vilão do Missão Impossível Efeito Fallout em 2018. Eles queriam que ele regravasse o Liga da Justiça no momento que o Henry Cavill estava fazendo a divulgação do Efeito Fallout. E existia toda uma estratégia ali da Paramount que eles queriam diferenciar a imagem do Henry Cavill da imagem do Superman.
Então, eles queriam que ele ficasse com a barba e com o bigode. E ele assinou um contrato pra não tirar a barba e o bigode. E aí, então, o que aconteceu foi que ele teve que regravar as cenas dele no Liga da Justiça com barba e bigode, porque ele não poderia tirar por contrato. A Warner poderia ter pago a multa do contrato, mas, cara, isso deve ter dado uma treta nos bastidores. Provavelmente foi o início da queda da carreira de Henry Cavill. Ele gravou o Liga da Justiça com a barba e com o bigode. E a Warner, então, a única alternativa que eles tinham ali, já que ele não iria tirar, era tirar esse bigode com efeitos visuais. Ficou uma desgraça, ficou horrível. E o Henry Cavill, que o instrumento de trabalho dele, né, pra aparecer aí nos filmes é o rosto dele, foi completamente desfigurado nesse filme. A cena de abertura já é ele sendo filmado ali com a câmera de um celular e a cara dele já tava ridícula. Em vários momentos, aquele efeito ficou muito ruim, né? E foi um dos pontos cruciais ali pro filme da Liga da Justiça não ser tão bem sucedido quanto se esperava. Não foi o principal, porque na verdade o grande problema é que o filme todo é uma concha de retalhos, né? Ele não tinha uma proposta ali muito clara, porque são pedaços da filmagem do Zack Snyder com pedaços das filmagens do Joss Whedon, um roteiro ali completamente confuso e que não convenceu na época também, e que ali foi onde realmente o DCU acabou, né? Tanto é que depois daquilo eles tentam mudar tudo. Aí tem o Aquaman, faz um grande sucesso, mas é um caso à parte, foi muito por causa do Jason Momoa, e aí depois vem tudo que aconteceu até acabar o universo, né? Mas enfim, naquele momento o universo da DC começou a acabar e a carreira de Henry Cavill também entrou em declínio. Por quê? Só o fato do rosto dele estar desfigurado no filme foi um grande problema, mas ele ainda estava muito famoso e acabou colhendo muitos bons frutos, porque em 2018 estreia o Missão Impossível Efeito Fallout, o filme vai muito bem, ele também, apesar de ter alguns problemas de gravação ali, é elogiado também pelo personagem que ele interpreta ali e tudo mais, eu gostei muito inclusive, né? E em 2018 ele também é anunciado como o protagonista da série The Witcher. Ele iria interpretar o Geralt de Rivia na Netflix, que é uma série também que era muito esperada pelos fãs, afinal a saga dos jogos de The Witcher, dos livros de The Witcher, é muito amada, é muito querida. Ele também já confirmou oficialmente que é muito fã de The Witcher. Então, não parecia que estava tudo perdido na carreira de Henry Cavill. Mas o que acontece ao longo dos próximos 3 a 4 anos, né? A partir de 2018, depois disso nós temos a estreia de The Witcher, né? Mas nós vemos Henry Cavill sendo intencionalmente cortado dos filmes da DC Comics. Por quê? Em Shazam, em 2019, nós temos uma cena pós-crédito que o Superman apareceria, mas eles colocaram um dublê, no qual não aparece o rosto, já é estranho. Depois disso, nós não temos um anúncio de um novo projeto do Superman, já tinham se passado vários e vários anos, desde o Man of Steel, e não tem mais nada dele. Não se fala sobre o Liga da Justiça 2. Depois disso, nós temos em outros filmes citações ao Superman, mas ele nunca aparece, ou é só uma citação, ou aparece a silhueta do personagem, assim como nós vemos em Pacificador, em 2021. E simultâneo com isso, nós temos o lançamento da série The Witcher na Netflix. E a primeira temporada faz um grande sucesso, até aquele momento ali era a série mais assistida da Netflix, né? Henry Cavill é muito elogiado interpretando o Geralt de Rivia, só que a partir da segunda temporada ela já não faz mais tanto sucesso, não é mais tão boa, mas Henry Cavill ainda consegue outros projetos na Netflix, como Enola Holmes, ele aparece interpretando Sherlock Holmes, não só na primeira, mas na segunda temporada também. E começam alguns rumores de que a DC Comics iria mudar toda a cronologia dela e o filme do Flash iria mudar a linha do tempo para que o Superman dele fosse apagado, deixasse de existir e fosse substituído pela Supergirl. Coisa que nós vimos no filme do Flash que foi confirmada, afinal o Zod muda a linha do tempo, ele matou o Clark quando ele era bebê e a Supergirl iria substituir ele. Só que aí vem um ano muito cruel para Henry Cavill, que é 2022. Henry Cavill já tinha gravado a terceira temporada de The Witcher e era o momento no qual a Warner tinha acabado de ser comprada pela Discovery e a DC Comics, mais precisamente o DCU, o universo dos cinemas da DC, estava perdido. Não tinha um comando definido. Afinal, o Walter Hamada, que comandava a DC Filmes, estava para sair já e estava rolando uma disputa interna para saber quem seria o novo comandante da DC. E Dwayne Johnson, nosso querido The Rock, tinha uma ideia. Ele queria fazer uma saga na DC na qual o Adão Negro fosse o grande vilão e ele queria trazer Henry Cavill para ser o Superman de novo, né? Inclusive fazendo um Man of Steel 2, um segundo filme dele, e trazer para os cinemas uma luta entre o Adão Negro e o Superman. Afinal, a carreira do Henry Cavill era agenciada
pela Seven Bucks, a agência do Dwayne Johnson. Aí, o que acontece? The Rock cria todo um hype pra trazer Henry Cavill de volta, né? Vaza a cena pós-crédito do Adão Negro, traz ele pra aparecer e tal. E aí, em outubro de 2022, estreia o Adão Negro e nós vemos, depois de muitos anos, Henry Cavill de volta aos cinemas interpretando o Superman, né? Com um visual ali renovado, um azul mais vivo, muito mais parecido com o Superman dos quadrinhos, se distanciando da visão ali mais realista que o Zack Snyder criou pra ele. E aí, uma semana depois que o filme estreia, Henry Cavill grava um vídeo pra internet falando que tá de volta como Superman, que demorou, né? Inclusive, ao longo de todos esses anos, os jornalistas perguntavam pra ele se ele ia voltar, se o Superman, ele falava, não, a capa ainda tá no armário, eu vou voltar, ele queria voltar. Inclusive, ele faz esse anúncio, né, de que ele vai voltar e que a espera vai valer a pena, que ele tá muito feliz, que eles vão trazer um Superman mais esperançoso e tudo mais. E aí, Henry Cavill voltou. Todo mundo tá feliz, o bem venceu, né? I wanted to make it official that I am back as Superman. No sonho, eles me levavam para a luz. Que mentira linda. Ai, ai. E pouco tempo depois que ele faz esse anúncio, sai a notícia de que ele desistiu de ser o Geralt de Rivia. Ele saiu da série da Netflix, né? E ele seria substituído pelo Liam Hemsworth, que é irmão do Chris Hemsworth, que interpreta o Thor lá no UCM, né? E aí tem duas vertentes, né? Algumas pessoas especulam que ele saiu da série The Witcher pra focar no Superman, porque agora ele ia voltar a ser o Superman, né? Ia ser a volta do Superman pros cinemas e tudo mais. E outras pessoas dizem que ele saiu da série da Netflix porque o roteiro já estava muito ruim, não estava agradando, né? A qualidade da produção estava ruim também. E como ele é muito fã da franquia, ele não queria mais continuar. E o que eu acho é que as coisas podem se complementar, né? Tipo, ele já não estava muito feliz com a Netflix, com The Witcher, e ele ia ser o Superman de volta. Então, pra ele ia ser o Superman, né? Então, ele falava, eu vou sair dessa bosta aqui. Peguei o Superman, já não tava feliz lá. E ter um novo emprego aqui, ser o Superman, né? Mas aí, o que acontece, galera? Poucas semanas depois, eu acredito que umas 2 semanas, mais ou menos, nós tivemos um anúncio que pegou todo mundo de surpresa. De que James Gunn foi contratado pra ser o novo chefe do cinema da DC, né? Ele ia criar ali a DC Studios agora, ia reformular tudo. E nós teremos um reboot do Superman com um novo ator e Henry Cavill estava demitido. Aí foi revelado pra gente que Henry Cavill fez aquele vídeo ali sem estar contratado pra ser o Superman. Ele fez na confiança. E por que ele fez aquilo? A gente descobriu depois. The Rock estava numa disputa interna com James Gunn pra pegar o controle da DC. Então The Rock estava fazendo de tudo pra fazer o Adão Negro ser um sucesso, né? Ele já estava ali há vários anos produzindo aquele filme do Adão Negro já, tinha gastado muita grana na produção, feito refilmagens e tal, e pra alavancar a bilheteria, ele gravou ali, faltando um mês pro filme estrear, aquela cena pós-crédito com o Henry Cavill, e colocou o Henry Cavill pra gravar aquele vídeo, pra falar que tá de volta, tudo pra hypar o filme do Adão Negro, pra ver se a Warner via potencial no Adão Negro e colocava o The Rock pra comandar ali o novo universo da DC. Só que, como isso não aconteceu, o Adão Negro não fez sucesso, a DC optou por contratar o James Gunn. Pouco tempo depois de ter anunciado que ia voltar com o Superman e ter saído da série The Witcher, que eram ali os dois grandes papéis que ele tinha, ele já não era mais o Superman também. E aí ele perdeu todos os grandes papéis que ele tinha em Hollywood. Depois disso, né, dias atrás, o James Gunn revelou que no dia que saiu o vídeo do Henry Cavill, foi o dia que ele foi contratado pra ser o presidente da DC. Então foi tipo The Rock nos 45 do segundo tempo, tentando usar o Henry Cavill ali, né? E o Henry Cavill, cara, ele pode ter sido inocente, ou ele pode também ter feito esse vídeo sabendo do que tava rolando, né? E também querendo que o The Rock virasse presidente da DC. Afinal, se o The Rock virasse presidente, ele continuaria como Superman. E se o James Gunn assumisse, teria um reboot, né? Ele provavelmente sabia disso, né? Ele não foi feito de trouxa. Ele não é idiota. O cara, pra chegar onde ele chegou, não pode ser otário. Não tem como, tá ligado? Então, muita gente fala, o The Rock usou o Henry Cavill, manipulou ele. Eu acho que o Henry Cavill sabia de tudo também, tá ligado? E aí o James Gunn falou que depois ele sentou, fez uma reunião com o Henry Cavill, explicou pra ele que seria um reboot, e até falou que gostaria de colocar ele no futuro pra ser um outro personagem da DC e tal. E o único pedido que o Henry Cavill fez foi pra que ele pudesse anunciar pro público que ele não seria mais o Superman. E o James Gunn deixou, né? Foi o próprio Henry Cavill que veio às redes sociais, fez um post ali, explicou e tal. E depois disso, nós vimos que ele participou do filme Argylle, né?
Ele aparece pouquíssimo, inclusive foi o primeiro filme que eles conseguiram deixar o Henry Cavill feio, né? Fez um cabelo horrível nele ali, foi caracterização péssima, né? Eu nem assisti o filme, mas eu vi que é horrível já. E as pessoas que assistiram falaram que ele aparece por 6 minutos só no filme. Aí ele participou de uns filmes da Amazon lá, eu assisti era Guerra, alguma coisa assim, que era ele e o Alan Ritchson, mas a atuação dele também é ruim pra caramba nesse filme, eu não curti. E aí, tudo isso acabou sendo uma situação muito humilhante pro Henry Cavill, né? Se a gente pega tudo que acontece desde 2017, onde a cara dele aparece desfigurada em Liga da Justiça, e aí a Warner já não mostra mais ele em nenhum filme, talvez, né, especulando na nossa cabeça aqui também, porque ele não quis tirar a barba, e aí acabou dando grandes problemas pro filme. Falaram, você não quer tirar a barba, então não vai aparecer mais. Aí não aparece, mas aí ele consegue se dar bem na Netflix. E aí depois vem a volta dele como Superman, tá ligado? Só que tudo isso tratava-se de uma trama do The Rock pra tentar se tornar o presidente da DC. E ele passa por essa humilhação de anunciar a volta e depois anunciar que não vai ser mais. E aí não consegue outros grandes papéis depois disso, né? Até que o fundo do poço, pra mim, pro Henry Cavill, foi o que fizeram com ele em Deadpool e Wolverine, né? Porque ele só aparece ali como Wolverine por causa de um meme que rolava na internet, dele ser o Wolverine, certo? Ele não tem um grande papel na Marvel. E o Deadpool ainda zoa ele, fala, aqui a gente vai te tratar melhor do que na concorrência. Deixando claro, dentro da Marvel, que a carreira dele dentro da DC foi um desastre. Um ator que já foi o Superman, que foi uma das maiores estrelas de Hollywood em determinado momento, acaba como uma piada num filme do Deadpool, como se a Marvel atestasse que o Superman, o maior herói da concorrência, foi um grande fracasso. E aí depois disso, nós já estamos aqui no final de 2025 e nós não temos mais uma perspectiva de ver o Henry Cavill em grandes projetos agora, né? Existiam rumores que ele poderia ser o novo 007, tiveram aquelas notícias de que ele comprou os direitos da franquia do Warhammer 4000 ali, né, pra fazer o próprio universo dele e tal, mas também nunca aconteceu isso. Tem anúncio que ele vai estar em um outro filme aí também, interpretando o Highlander nesse novo reboot, mas olha o que aconteceu essa semana, galera. Henry Cavill machucou o pé aí, se lesionou e o filme vai ter que ser adiado. Olha a maré de azar do nosso menino Henry Cavill, vamos orar por ele, meu povo. E agora ele tá muito fora dos holofotes aí, mas tá bem, tá ligado? Tá ali, é um quarentão agora, ele casou, teve um filho, né? Ou foi uma filha? Foi um filho ou foi uma filha? Mas agora ele tá com esse visual aí, né? De um cara mais velho já. A calvície avançou um pouquinho. E a verdade é que a gente não tem uma perspectiva de quais vão ser os próximos passos de Henry Cavill na indústria de Hollywood, ou na indústria de super-heróis também. Agora é aguardar pra ver. Se inscreva no canal pra não perder mais nenhum vídeo. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.